nossos seguidores. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Estamos em direto aqui a partir do nosso Facebook e vamos agora iniciar o direto a partir do Instagram. E por isso podem seguir-nos a partir de ambos os locais. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente a todos os apaixonados por futebol sem polémicas. Ora, e então nesta semana nós vamos fazer aqui um pouco do resumo do que foi a jornada número 5 da Primeira Liga. Para isso eu ia começar por te perguntar, Eduardo, relativamente a um dos primeiros jogos. Nós tivemos vários destaques aqui nesta jornada e um deles foi exatamente o facto de nenhuma das equipas da região norte, que é a zona que nós abrangemos sempre, perdeu contra outra das equipas com que jogou, nomeadamente da região norte também. E vamos ter aqui outro dos destaques que tivemos também foi o jogo, o Derby Minhoto, por assim dizer, mas vamos começar exatamente com este derby, o Vitória de Guimarães Sporting de Braga, e pedia-te aqui uma pequena análise deste jogo. Sim, foi um duelo que muitos perspectivavam como sendo o grande jogo da jornada. Tecnicamente ficou um pouco aquém, sobretudo na segunda parte, mas foi um jogo muito rico taticamente. Um duelo que acabou por ser vencido nessa componente pelos bracarenses, que sentiram perante um meio-campo de grande qualidade dos vimaranenses, sentiram que era pelo jogo exterior que poderiam superiorizar-se. Notava-se algumas dificuldades no Vitória pelos seus laterais, Sílvio, que jogava do lado contrário à sua posição de raiz, e o Atarra, que é extremo de raiz, em enfrentar Yuri Medeiros e Galeno. Também alguma dificuldade no acompanhamento por parte dos extremos vitorianos, quer Ricardo Quaresma, quer Edwards, não são propriamente especialistas, não têm essas características de fazer o acompanhamento do lateral adversário, e isso fez-se sentir no jogo exterior dos vimaranenses. Os arsenalistas, com Carlos Carvalhal a perceber isso desde cedo e a apostar fortemente nesse jogo exterior. Foi precisamente dessa forma que conseguiram o golo da vitória, num cruzamento de Galeno. Yuri Medeiros fez o arrastamento do lateral esquerdo, de Sílvio, e Gaio aproveitou o espaço para finalizar à vontade. Este jogo foi um jogo que teve uma lamentável cena de pugilato no final, na fase final, com 3 expulsões, 2 para o Braga e uma para o Vitória. O Vitória tentou nessa reta final da partida conseguir chegar ao empate, mas apesar do crescimento de Quaresma e de Edwards nessa segunda parte, com aqui um ajuste, uma nuance tática aplicada por João Henriques, não conseguiram uma finalização à altura, com Bruno Duarte mais uma vez a mostrar algumas continua a pecar aqui na finalização. Tecnicamente é um jogador interessante, mas o Vitória continua à procura de um ponta de lança que consiga converter em golo muitas das oportunidades de que dispõe. Temos aqui para as duas equipas 2 jogos que serão também derby minhoto, ou seja, este derby desdobra-se em outros 2 derbys minhotos na próxima jornada. O Vitória desloca-se ao estádio Cidade de Barcelos,
no domingo para defrontar o Gil Vicente, e o Sporting de Braga, depois de um compromisso europeu a meio da semana, de que falaremos já de seguida, receberá na segunda-feira o Famalicão. Muito bem. De seguida tivemos também o Nacional Paços de Ferreira, um jogo que terminou empatado, e queríamos também saber a tua opinião acerca disso. O Paços Ferreira apresentava-se neste jogo ainda sem o seu treinador no banco, sem Pepa, foi Samuel Correia a liderar a equipa no terreno, e foi uma equipa do Paços muito bem montada na fase logo inicial do jogo, uma boa abordagem por parte dos pacientes, meio campo a fazer pressão alta no início de construção dos insulares, emperrando logo um dos princípios de jogo da equipa de Luís Freire, e conseguiram com isso criar lances de perigo desde o início, lances esses que acabaram por ser bloqueados por Daniel Guimarães. O guarda-redes continua a ser um abono de família para os nacionalistas. Na etapa complementar, o Nacional conseguiu crescer um pouco e adiantar-se no marcador, depois de uma primeira parte que foi completamente dominada pelo Paços Ferreira. Na segunda parte acabou por ser mesmo o Nacional então a adiantar-se no marcador, uma assistência de Luiti e um golo daquele que tem sido a figura da equipa neste início da época, Riascos, aquele que muitos já dizem ser o Adama Traoré dos nacionalistas, com as devidas distâncias. Stefano Eustáquio conseguiu ainda empatar o jogo aos 74 minutos e repor um pouco de justiça no jogo jogado. Depois partiu-se para uns 15, 20 minutos emocionantes, que poderiam ter resultado em vitória para qualquer uma das equipas, mas o empate acabou por se manter. E o Nacional continua por isso sem perder e também sem ganhar em casa, e o Paços Ferreira continua sem ganhar fora, recebendo agora na próxima sexta-feira o Futebol Clube do Porto. Nós tivemos também aqui nesta jornada a deslocação do Rio Ave ao Algarve para defrontar o Farense. Aqui também foi a estreia de Fábio Coentrão, novamente no Rio Ave. E o que é que tens a dizer também sobre esta partida? Sim, foi um jogador que pode vir a ser importante ao longo da época, mas que ainda evidencia falta de ritmo competitivo. Ele acabou por ser mesmo o primeiro a sair no Rio Ave. Rio Ave que visitou um São Luís finalmente com público, mais um estádio a reabrir ao público, ainda com limitações devido à pandemia, e é de saudar sempre quando o público, neste caso o público de uma equipa que já há muitos anos não estava na Primeira Liga e que poderá, a partir de agora, a priori, poder começar a ver a sua equipa em casa neste escalão primodivisionário. Os algarvios começaram melhor o jogo, replicaram um pouco a estratégia que o Benfica fez, portanto aplicou frente aos Vilacondenses, e não fosse o árbitro ter invalidado o lance, um lance muito perigoso dos algarvios, poderiam estes ter chegado ao golo inaugural. O Rio Ave conseguiu aguentar esse ímpeto inicial da equipa da casa e depois começou a controlar o meio-campo farense, até que aos 20 minutos Carlos Manetes feriu um remate em ar com um golaço que adiantou a equipa forasteira no jogo. Na segunda parte voltaram a perder o controle do jogo, com os comandados de Sérgio Vieira a melhorar, com a passagem de Ryan Gold para a posição 10, ele que normalmente parte a partir da extrema direita para o centro, em movimentos interiores, em diagonais, mas com a sua reorganização
na posição 10, a sua posição de origem, acabou por melhorar muito o jogo dos algarvios, que no entanto evidenciaram muitos erros defensivos ao longo do jogo, uma equipa algo errática, que não conseguiu nunca tranquilizar, a sua defensiva nunca conseguiu tranquilizar toda a equipa. Isso fez com que assistíssemos a um jogo algo partido na segunda parte. O gol poderia surgir para qualquer um dos lados, mas acabou por terminar com uma importante vitória para a equipa de Mário Silva, depois de uma derrota caseira frente ao Benfica, que seguiu a épica participação na fase de apuramento para a Liga Europa, e por isso uma importante vitória. O Rio Ave agora receberá no próximo sábado o Moreirense, numa partida que se antevê muito interessante também. E falas tu no Moreirense, que é exatamente o clube que vamos falar de seguida, que venceu o Marítimo. Sim, foi um jogo que marcou a estreia logo a titular de Afonso Figueiredo na equipa. Foi uma contratação que tínhamos aplaudido na última edição e causou menos do que isto, acabou por causar, aliás, mais do que isto, acabou por causar surpresa a manutenção de Pedro Nuno como falso 9, numa equipa que ainda procura um substituto à altura de Fábio Abreu, que foi transferido já depois do fecho do mercado de transferências português, e Pedro Nuno, frente a uma equipa que teria certamente, como acabou por se comprovar, um bloco defensivo muito recuado, como preconiza de resto o Lito Vidigal, acabou por causar um pouco de surpresa, mas a verdade é que o criativo esteve muito bem a movimentar-se na posição de falso 9, ficou isso bem patente no primeiro golo. Foi uma boa jogada coletiva em que o Walterson toca de calcanhar para Pires, e este beneficia do desvio de Fábio China para inaugurar o marcador. Já depois da expulsão de Irmer nos insulares, desta feita foi Pires a assistir para o gol de Pedro Nuno, o gol que foi em sequência de uma grande jogada da figura da equipa. Filipe Soares continua a ser o motor dos Cónegos. Os forasteiros no segundo tempo conseguiram ainda reagir, fazendo depois o 2-1, reduzindo por isso esta desvantagem por intermédio de Zainadine, mas os Cónegos acabaram por conseguir segurar a vitória, e lá está, como há pouco referimos, os Cónegos visitam o Rio Ave, e será mais uma partida que nos deixa aqui com expectativa de um bom jogo, como há pouco referimos. Tivemos, entretanto, também aqui a deslocação do Boa Vista a Famalicão, que resultou num empate 2-2. Também o que é que resumes deste jogo? Foi uma partida que eu não tive a oportunidade de acompanhar, e por isso serei mais breve aqui na análise, para também não ser injusto para com as duas equipas. A verdade é que os achadrezados estiveram a vencer por 2 golos. Creio que, pelo que li, terá sido um bom jogo, mais um bom jogo dos achadrezados. Estes comandados de Vasco Seabra continuam a mostrar lampejos de qualidade, mas depois têm dificuldade em pormenores do jogo jogado, que fazem com que depois não consigam vencer os seus jogos. Houve também muito mérito para a reação do Famalicão, que voltou depois de estar a perder por 2-0 em Faro e conseguir virar para 3-2. Esse jogo acabou por terminar empatado a 3 bolas. Agora conseguiram recuperar também esta desvantagem, e o jogo terminou 2-2, um jogo que
foi mais um jogo épico em que o Boa Vista esteve envolvido. Veremos a evolução da equipa, que tem como figura Angel Gomes, continua a ser a grande figura e um dos jogadores que mais, em que mais reside a esperança dos achadrezados numa boa época e numa eventual luta pelas competições europeias. Depois, houve também aqui um jogo que decorreu entre partidas da Liga dos Campeões, nomeadamente do Futebol Clube do Porto com o Gil Vicente. Sim, apenas de referir que por lapso não referi relativamente à próxima jornada, quer de Famalicão, quer de Boa Vista. O Boa Vista receberá o Benfica, naquele que é já um clássico do futebol português, e o Famalicão desloca-se à Pedreira para defrontar o Sporting de Braga, como há pouco, quando analisámos o jogo dos bracarenses, referimos. Serão, por isso, os dois jogos que fecham a jornada 6 da Primeira Liga e que se disputarão na segunda-feira. Relativamente ao jogo do Futebol Clube do Porto, como perguntaste, é de facto era de facto um jogo que o Gilente que não teve a oportunidade de jogar na primeira jornada em face das baixas por Covid-19, mas que visitava aqui ainda invicto, apesar de menos uma jornada realizada, invicto este Futebol Clube do Porto, o atual campeão nacional. Os azuis e brancos fizeram várias alterações para este jogo em face da visita ao terreno do Manchester City a meio da semana. Sérgio Conceição estreou o Fábio Vieira como titular no campeonato e estreou em termos absolutos Nakajima, Tony Martínez e Evan Nilsson, em termos absolutos como titulares. Foram por isso várias alterações, o que certamente se traduziria em algumas dificuldades intrínsecas à equipa para este jogo. Mais do que a dupla Nakajima, Fábio Vieira, que acabou por ser a dupla construtiva a meio campo no Futebol Clube do Porto, acho que foi uma dupla que acabou por resultar bem, porque apesar das dificuldades iniciais foi fazendo um jogo em crescendo. Eu acho que o que mais surpreendeu foi nova reorganização da defesa. Zaidu volta a jogar numa posição delicada para si, é um jogador que neste início da época tem revelado coisas boas e coisas más, muitas coisas boas a nível ofensivo, tendo participação em jogadas decisivas para o Futebol Clube do Porto nos seus jogos, inclusivamente contra o Manchester City esteve muito bem nesse capítulo, mas depois defensivamente é um jogador que ainda está um pouco verde, ainda revela várias debilidades, e neste jogo não foi exceção. Ele volta a ser utilizado aqui como central pela esquerda, num trio defensivo, e também Uribe volta à posição 6, ou seja, como único trinco, um pivô defensivo da equipa. É uma posição que também me parece algo desajustada para o colombiano. Ele que, quando atua mais recuado, normalmente é um jogador que, pela forma, pelo timing de entrada nas jogadas, expõe um pouco a equipa a livros perigosos, e faltas perigosas, sejam livres, sejam possíveis penaltis. Já aconteceu isso na época passada e acabou por me espantar um pouco essa dupla situação de Zaidu e Uribe, propriamente a utilização de Nakajima e Fábio Vieira em simultâneo. Na frente de ataque, Tony Martínez voltou a não se conseguir impor. Ele que foi titular neste jogo já tem mais minutos do que Taremi, por exemplo, que na minha opinião
acaba por justificar outro estatuto, pelo menos nesta fase. Mas o avançado espanhol voltou a não impor o seu jogo, ao contrário de Evanilson, que esteve ao seu lado e que mostrou potencial para se afirmar no curto prazo. Os Dragões tiveram, por isso, dificuldades em implementar o seu ataque posicional neste sistema. Em Manchester, este sistema tático foi a base estrutural para uma toada de contra-ataque, e aqui teriam que assumir as despesas do jogo frente a este adversário. Também ao nível da transição defensiva, o Futebol Clube Porto revelou algumas dificuldades. Os gilistas conseguiram aproveitar um menor entrosamento ao nível das dobras no setor defensivo do Futebol Clube do Porto, e foi dessa forma que Leoté e Samuel Lino, o melhor marcador da equipa de Barcelos, criaram um par de jogadas de perigo que acabaram por não conseguir concretizar. O gol da vitória do Futebol Clube do Porto acabou por surgir numa grande jogada coletiva, excelente combinação de Zaidu, lá está a participação do nigeriano no capítulo ofensivo, juntamente com, portanto, uma combinação de Zaidu com Corona pela esquerda, soltando depois em Nakajima, que ao receber esse passe rompeu pela área e serviu Evanilson, que na cara do golo não falhou. Foi por o ar de uma boa exibição para o avançado brasileiro. Na segunda parte, a entrada de Romário Baró acabou por tranquilizar a equipa. Sérgio Conceição reorganizou, passou a equipa para um 4-3-3, começando a controlar melhor as operações, e depois, de alguma forma, limitou o perigo gilista, que só acabou por, o gilista acabou apenas por pôr em risco este resultado do Futebol Clube do Porto após a expulsão de Zaidu, que fez com que o Futebol Clube do Porto estivesse 15-20 minutos em inferioridade numérica. Pelo meio, ainda um penalti sofrido pelo jogador que havia entrado, o Romário Baró, em que Uribe não conseguiu converter, mas de salientar também a defesa de Denis, que coroou mais uma boa exibição com a defesa este castigo máximo. Uribe foi por isso a primeira escolha de Sérgio Conceição para a cobrança de grandes penalidades, após a saída de Alex Telles. Veremos qual será o próximo marcador, se Conceição manterá a aposta no extremo, no médio colombiano para esta função. Depois da expulsão de Zaidu, o treinador portista acabou por subtrair Nakajima do jogo, para que Sarri pudesse fechar à esquerda, e até final só um cabeceamento de Lucas Mineiro acabou por perigar então essa vitória da equipa da casa. Foi a primeira derrota oficial dos comandados de Rui Almeida, sendo que estas duas equipas têm jogos a meio de semana. O Futebol Clube Porto recebe daqui a poucos minutos os gregos do Olympiacos, num jogo a contar para a Liga dos Campeões, antes de visitar o Paços de Ferreira, como há pouco referimos, um derby distrital, que costuma ser um jogo sempre complicado para os atuais campeões nacionais. O Gil Vicente visita amanhã o Sporting num jogo em atraso da primeira jornada do campeonato, como há pouco referimos. Vai ser agora ajustado o calendário da equipa de Barcelos, que depois receberá o Vitória de Guimarães em mais um derby minhoto, como há pouco referimos. Por isso, uma jornada de derbys e uma jornada que será muito complicada, quer para portistas, quer para gilistas. Eduardo, já foi dado o pontapé de saída no jogo que referiste ainda agora,
do Futebol Clube do Porto com o Olympiacos. Pedia-te só uma mini antevisão do que achas que poderá vir a acontecer nesta partida. O Futebol Clube do Porto tem aqui um jogo que se antevê muito difícil, apesar do favoritismo dos Dragões. Esse favoritismo é apenas um conteúdo jornalístico, porque acaba por valer de muito pouco no jogo jogado. A equipa normalmente perante este tipo de adversários, a equipa de Futebol Clube do Porto, nomeadamente com Sérgio Conceição ao comando, tem tido algumas dificuldades e será muito importante, depois da derrota na primeira jornada, uma derrota natural, mas que poderia ter dado num outro resultado, depois visto o jogo jogado que o Futebol Clube do Porto conseguiu em Manchester. Mas depois dessa derrota e perante a vitória da primeira jornada por parte deste adversário, uma derrota aqui no Estádio do Dragão, uma surpresa no Estádio do Dragão, poderá desde já, logo à segunda jornada, colocar os Dragões em má situação em face deste desejado apuramento para a próxima fase. Eu acredito que, olhando ao 11 inicial, poderemos olhar aqui e dar já conta para os nossos ouvintes que estejam já com o olho no jogo do Futebol Clube do Porto, que o treinador portista acaba por voltar aparentemente a um esquema tático de 4-2-3-1, sendo que a presença de Wilson Manafá e Jesus Corona, além de Zaidu, poderá fazer a equipa voltar a qualquer momento a esse 3-5-2 que Sérgio Conceição tem utilizado nos últimos dois jogos. Mas acredito que este 4-2-3-1 é mais ajustado face ao esquema tático que também é utilizado pelo treinador português Pedro Martins, treinador dos Helénicos, e com o regresso de Zaidu como lateral esquerdo, também Sérgio Oliveira a regressar ao lado de Uribe para fazer um duplo pivô a meio campo, também parece mais ajustado. E apesar de Moussa Marega ainda ser aparentemente o 9, a aposta para a posição 9, algo que de alguma maneira me parece pouco ajustado, mas para este tipo de jogos de Liga dos Campeões costuma funcionar bem, com o Otávio, que já fazia falta nestes últimos dois jogos para os Dragões, a sua capacidade defensiva, a sua capacidade de defender de frente para trás e de pressionar desde logo a saída do adversário. Acho que é um 11 bem montado por Sérgio Conceição, com a ressalva da utilização de Marega como 9 isolado, frente a um adversário valoroso que tem aqui alguns jogadores de qualidade. São os casos de José Sá, pelo Futebol Clube do Porto, Ruben Semedo, muito desejado pelo Benfica neste mercado de transferências, também Rafinha, que acompanhou Jorge Jesus num grande Flamengo, uma grande prestação de Flamengo, não só no Brasil como também nas competições sul-americanas. Há ainda jogadores como Mevila, como Valbuena, estes franceses que já foram jogadores de eleição por parte das seleções gaulesas, estiveram, inclusive, foram jogadores internacionais franceses. E também na frente El Arabi, um jogador a ter em conta, um jogador muito perigoso, que poderá pôr em risco esta vitória do Futebol Clube do Porto, que todos desejam, do lado no nosso lado, não é? O lado dos portugueses e de um meio de comunicação social que apoia equipas da Zona Norte. Por isso veremos
se Futebol Clube Porto, depois se Sporting de Braga, depois da manhã, no seu duelo europeu na Ucrânia, que será também muito complicado, se conseguem estas importantes vitórias para o futebol português. Muito bem. Eduardo, esta semana irá decorrer também o início da participação europeia do Braga e pedia-te também um breve comentário acerca dessa participação e também antevisão, no fundo. Será um jogo frente a um adversário que em 2018 2019 os bracarenses apanharam pela frente na qualificação para a Liga Europa e mesmo sem perder nenhum jogo diante do Zória, foi uma equipa que acabou por eliminar por golos marcados fora de casa o Sporting de Braga. O Sporting de Braga conseguiu um empate em Zória, em Luhansk, e depois um empate a uma bola, e depois em casa esse 2-2 acabou por ditar a passagem dos ucranianos. Esta deslocação é sempre uma deslocação de risco. Eu acho que o Sporting de Braga é favorito, olhando ao seu plantel, olhando à experiência do seu treinador, também este crescimento que vem evidenciando nos últimos jogos. Mas são sempre, estas equipas de leste são sempre muito competitivas e sobretudo nos confrontos europeus acabam por superar-se, por isso mil cuidados, uma equipa que tem que ser muito cautelosa e que, se adotar a estratégia que adotou frente ao Vitória de Guimarães, tem muitas possibilidades de sair daqui com um bom resultado. Muito bem, Eduardo. Agora passávamos para a segunda parte do nosso programa, que são os destaques da semana, e por isso pedia-te, numa frase, que nos dissesses quais é que são os teus remates, nomeadamente remate de trivela e remate ao ângulo, e que fosse mesmo assim uma frase só para mostrar o teu destaque da semana. O meu remate de trivela vai para o Derby Minhoto, que acabou por consolidar o crescimento do Sporting de Braga, uma equipa que fez uma primeira parte de grande qualidade e que depois, na segunda parte, acabou por ser pragmática e vencer num terreno de um adversário que, na jornada anterior, na estreia de João Henriques, conseguiu também um excelente resultado e começar com uma vitória. Por isso, acho que aqui digamos que na antecâmara deste jogo europeu na Ucrânia, era muito importante consolidar este crescimento para o Sporting de Braga, e isso foi conseguido. Agora o culminar seria uma vitória no terreno do Zória. Muito bem. E o teu remate ao ângulo? O meu remate ao ângulo vai para a prestação a prestação do Futebol Clube do Porto em Manchester. Foi um jogo que acabou por culminar em derrota para os Dragões, mas que teve também aqui algumas decisões de arbitragem que podem ter influenciado o resultado, e que no jogo jogado o Futebol Porto justificou outro resultado, apesar da eficácia que normalmente as equipas mais poderosas evidenciam neste tipo de jogos, e o Manchester City não foi exceção e conseguiu beneficiar de tudo isto para vencer esse jogo. Muito bem, e agora sim passamos para a parte final mesmo, e será o remate final que eu agora te perguntava. O remate final vai um pouco na sequência do meu remate ao ângulo desta semana, que aqui generaliza um pouco mais para a entrada das equipas portuguesas na fase regular das competições europeias. No caso do Sporting de Braga e também do Benfica, poderei aqui falar também, conseguiram duas importantes vitórias no início desta fase de grupos da Liga Europa.
frente a adversários que, apesar de inferiores, colocavam aqui várias dificuldades. O AEK de Atenas, uma equipa com um bom plantel e com muita qualidade, que se deslocava ao terreno do Sporting de Braga, mas os bracarenses tiveram a altura e venceram por 3-0, sem margem para dúvidas. Uma importante vitória nesse início de Liga Europa. O Sport Lisboa e Benfica, que conseguiu derrotar o Lech Poznan num jogo que era amplamente favorito, mas que se realizava no terreno do seu adversário. E também, como há pouco referimos sobre estes adversários de leste, era sempre um jogo arriscado pela resposta altamente competitiva que estas equipas normalmente conseguem nas competições europeias. E também o Futebol Clube do Porto, que apesar dessa derrota em Manchester, fez uma excelente prestação e deu sinais que poderia ter vencido um jogo que muitos pensavam ser impossível. E lá está. Depois de um apuramento europeu para as equipas portuguesas, que deixou marcas, nomeadamente no Sporting, que acabou por não se apurar para a Liga Europa depois dessa derrota frente ao Lask Linz, e o Rio Ave, que fez uma épica prestação em que passou duas fases, duas pré-eliminatórias, mas que depois defrontava um Golias, que era esse AC Milan, e que esteve muito, muito perto de vencer esse impossível confronto, mas acabou por sucumbir nos momentos decisivos desse jogo. Por isso o Rio Ave esteve também, foi também uma baixa para as equipas portuguesas e particularmente para nós, para as equipas nortenhas, para os representantes nortenhos a nível internacional. Por isso esta entrada das equipas portuguesas foi muito positiva, foi de salutar, e esperemos que seja dada sequência já nestes jogos a meio da semana. Muito bem, Eduardo. Agora só aqui duas notas finais. Entretanto, já tivemos um gol do Futebol Clube do Porto marcado por Fábio Vieira no jogo que agora decorre, e também outra nota para a transmissão que estamos a fazer em direto para o Facebook, que está com alguns problemas devido a alguns problemas técnicos, devido possivelmente à conexão da internet, mas informamos que podem depois aceder amanhã através do Facebook, do artigo que partilharemos, ou através do nosso site em jornalreferencia.pt, e também a partir do Instagram, onde estamos também agora em direto e que ficará depois disponível no IGTV. Obrigada, Eduardo, por estares desse lado e pelos teus comentários, e contaremos contigo nas próximas edições. E também queria informar os nossos seguidores que podem aceder a mais edições do Remate à Conversa em jornalreferencia.pt e nas nossas redes sociais, e também queria referir que temos vindo a publicar referentemente ao mercado de transferências as mudanças nos clubes da região norte. Já terminamos em todos os que pertencem à Primeira Liga e vamos agora iniciar também uma publicação individualizada para cada um dos clubes da região norte que está na Segunda Liga. Por isso estejam atentos nos próximos dias e estejam também aí desse lado na nossa próxima edição. Obrigada e até à próxima edição.